Cláudia. Boa tarde, Janice. Olá, estamos aqui no programa Homenagem para você, para falar um pouquinho do nosso querido e saudoso filósofo e importante pensador político, Thomas Hobbes. Nasceu na Inglaterra, em Watford, Malmesbury, no dia 5 de abril de 1588. Seus pais, um vigário humilde, entregou-lhe, ainda criança, ao tio, que lhe proporcionou uma boa educação. Desde os 7 anos de idade, teve a oportunidade de estudar em colégios clássicos. Interessando-se pelo estudo aos 14 anos, Hobbes ingressou na Universidade de Oxford e foi um estudante mediano. Tinha interesses nas áreas de política, direito, filosofia, ciência e teoria do conhecimento, e seus influenciadores foram Galileu Galilei, Francis Bacon, Tácito, Aristóteles, Descartes e Maquiavel. Depois de formado, com 20 anos, foi indicado para ser preceptor do filho de uma família de prestígio. Bom, naquela época os filhos de famílias ricas tinham uma espécie de professor particular, o chamado preceptor. Esta profissão não rendia muitos ganhos, mas eu pude aproveitar do conforto da casa e da vasta biblioteca que eu construí, o que possibilitou que eu aprofundasse meus conhecimentos. Eu viajei pela França e Itália, onde aperfeiçoei meus idiomas e assim, em 1629, fui o primeiro a introduzir para o inglês a obra Guerra do Peloponeso, do importante historiador grego Tucídides. Foi a partir daí que eu comecei a me interessar por política. Fui secretário de Francis Bacon, o empirista, e em minhas viagens li a obra de Euclides, racionalista. Tive a oportunidade de discutir com René Descartes e depois na Itália estive com Galileu. Todo esse conhecimento fez com que Hobbes formulasse sua própria teoria para a fonte do conhecimento, o empirismo racionalista. Esta teoria foi aplicada em sua ciência política ao analisar os fatos sociais, deduzindo, nomeando e colocando em ordem os conceitos dentro desses fatos. Essa transformação de conceito para a palavra é o chamado nominalismo. Thomas Hobbes era importante admirador do método matemático da racionalidade e crítico da democracia. Defendia, então, o absolutismo estatal do rei e, para isso, criou uma teoria que fundamenta a necessidade de um Estado soberano, como a forma de manter a paz civil. Coloquei essa minha teoria na minha principal obra, Leviatã, que, aliás, é o nome de um moço bíblico, muito poderoso, sem medo de nada e com um coração de ferro. Coloquei como comparação ao Estado. Teoria essa baseada na minha visão do Estado. Para mim, todos vivem em um estado de natureza onde existe guerra de todos contra todos. Não existe justiça ou injustiça, o que torna a vida brutal e asquerosa. Para nos livrarmos disso, propus que os homens se organizassem em comunidades e que cada comunidade fosse submetida a uma autoridade central. Esse seria um contrato social entre os homens e o Estado, que acabaria com a guerra universal. Propus esse contrato exclusivamente porque os homens não são como as abelhas, que não competem e não usam a razão para criticar o governo. Me desculpe. Como eu dizia, para os homens, essa união é impossível e só pode ser obtida através do contrato, onde, através de uma assembleia, a escolha do governo acabaria com o poder político dos cidadãos. Como vimos, Hobbes mostrou grande interesse pelos problemas sociais, sendo fiel defensor do despotismo político, sendo muito mais defensor da soberania do que do absolutismo, o que é comprovado em seus escritos, Elementos da Lei Natural de Política, O Cidadão e no próprio Leviatã. E a religião dentro de tudo isso, Hobbes? Como você a classifica? Para mim, a fé demonstrada publicamente como o medo de uma força invisível é considerado religião. Caso contrário, podemos chamar de superstição. Assim, o que é religião e o que é superstição fica a cargo de quem está no poder. Ou seja, a religião deve ser aquela que o soberano determinar. Por isso, costumo criticar a Igreja Católica, que não coloca o poder espiritual acima do poder absoluto. Mas mesmo com uma ideia revolucionária, Hobbes passou por muitas lutas políticas, sendo alvo de muitas perseguições, por acharem suas obras, O Cidadão e o Leviatã, ateístas. Eu
muito do que esse maluco pôs pra gente não, viu? Tava tudo numa boa aqui, tava todo mundo, mandava em todo mundo, a gente fazia o que bem entendesse, sabia? Aí vem esse babaca aí, manda todo mundo seguir um estado e agir de acordo com as regras desse estado. Pô, acabou com a nossa alegria, meu! Pra mim, todo mundo que tinha que viver num estado de natureza, assim, sabe? Mó legal isso! Se esse maluco aí não acredita em Deus, o problema é dele, pô, e não nosso, meu! Calma, moça, não fica assim, não. Caralho, me revolta essas coisas, meu, me revolta! Bom, aos 72 anos, Hobbes volta aos estudos dos clássicos e suas traduções. Seus últimos anos de vida foram de paz. Thomas Hobbes faleceu em 1679, com 91 anos. Termina aqui nossa homenagem a um homem que fez história na política mundial e que hoje ainda vive em nossos corações. Costumo falar do Estado como um objeto analisado. Quem o analisa e o forma é o homem. Nessa análise me coloco no lugar de um relojoeiro ao tentar conhecer a mecânica de um relógio. Decomponho o Estado, analiso seus elementos, que são os órgãos, e depois reformulo o Estado e assim concluo minha teoria.